Boa tarde, irmãos. Deus tem me incomodado muito para fazer essa gravação aqui, né? Trazer à tona isso que Ele colocou no meu coração. Em breve eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu, quero trazer esse testemunho de como que eu cheguei nesse vídeo. Se fizer sentido para você, deixe seu comentário aqui, fala o que você achou. Não sei se você vai estar vendo esse vídeo, não sei se essa mensagem vai tocar o seu coração, mas eu quero trazer isso à tona porque acredito que mais pessoas possam passar por isso e não estar entendendo, e que aquilo que Deus pede para nós não é necessariamente só para abençoar a cada um de nós, mas para abençoar também diversas outras pessoas. Tudo aquilo que Deus faz por cada pessoa é muito mais pensando no coletivo do que no individual. Então eu acredito que o que está acontecendo aqui agora é para abençoar diversas pessoas. Bom, irmãos, eu quero trazer algo que é uma palavra que estava no meu coração há muito tempo já e eu nunca consegui transmitir ela, né? E na última quinta-feira, Deus tocou muito em mim assim para escrever algo, escrever uma pregação. Eu não tenho esse costume, né? Mas eu sempre tive chamado e sempre neguei muito essa parte do chamado. Mas eu pensei, refutei e era algo assim que eu não conseguia fugir. Eu tinha que fazer isso, eu tinha que chegar ali e transcrever isso. E hoje, no dia de hoje, eu entendo por que eu tenho que transcrever isso. Eu entendo por que me foi passado fazer isso, que era justamente para gravar esse vídeo. E eu relutei muito, pensei demais em não fazer, mas não consegui, eu precisava gravar isso. Então, eu peço que você abra seu coração nesse momento, que você peça a presença de Deus e que você esteja aberto, irmãos e irmãs, para receber essa palavra. E que você, acima de tudo, por mais que sejam direcionais, que você consiga colocar isso em prática. Ore para Deus para conseguir colocar isso em prática. Então, antes de começar, que não seja eu, que seja somente o Senhor falando nesse momento. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos aqui, Pai, por essas pessoas que estão ouvindo essa palavra, Pai, que não é a minha palavra, que é a sua palavra, Pai, pois cremos que tudo que o Senhor faz, Pai, vai direcionado à pessoa certa, no momento certo, naquilo que ela precisa, meu Deus. Em nome de Jesus, que essa pregação, que esse momento, que esse culto, Pai, seja totalmente dedicado a Ti, Senhor. Nós te pedimos nesse momento. Amém. Irmãos, eu quero começar aqui com um texto bíblico, ali em Lamentações 3:21. E eu quero que você reflita bem sobre essa palavra, que esse versículo ele é muito forte, mas ele é difícil de você entender de primeira. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. De novo, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quero trazer à memória, quero trazer agora, nesse momento, aquilo que pode me dar esperança. Considerando esse ponto, né, irmãos, quantas vezes será que em momentos de luta, em momentos de perseverança, em momentos de deserto, a gente costuma pensar em tudo que passou e começa a considerar tudo de ruim, sabe? Tudo de ruim naquele momento, tudo de ruim que a gente está vivendo nessa situação, tudo de ruim que a gente está passando, aquela luta. A gente só consegue ver coisas negativas. E aqui a nossa palavra está dizendo o quê? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Por que nos momentos ruins a gente escolhe olhar para aquilo que é negativo? Por que em diversos momentos, qualquer situação, até mesmo nas situações felizes, a gente tende a ter um olhar, a nossa carne, né, tende a querer focar naquilo que é negativo para o momento? Então, com base nesse versículo, com base em tudo isso que eu falei agora, eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já apagou uma história inteira por conta de um capítulo ruim? Eu quero que você pense nessa pergunta aqui e me responda ela no final, porque eu vou fazer ela de novo. E para deixar isso mais claro, né, eu quero trazer um relato aqui para deixar isso mais elucidado para todos nós. Tem um anime que eu gosto muito, cara, que é chamado One Piece. O One Piece, ele fez parte da minha vida inteira, né? Eu tenho essa cara aqui, mas de senhorzinho, mas eu tenho 32 anos hoje. E esse anime, ele fez parte da minha vida inteira, assim, sabe? E parece que a todos os momentos ali, eu via o personagem principal passando por diversas lutas. E eu me ligava muito a isso. Eu me sentia muito dentro da pele dele. Porque ele veio de um lugar que ninguém esperava nada. Ele era um nada.
ele não tinha poderes, ele era um fracassado, tudo de ruim. Só que ao longo do anime, né, o que acontece sempre é que o personagem ele passa por uma transformação assim do nada e ele se torna uma pessoa muito forte, assim como todas as outras que a gente vê em séries, filmes e coisas do tipo. Mas esse cara ele perseverou muito na mesma coisa, perseverou muito fazendo a mesma coisa e ele se deu mal diversas vezes. Diferente de todos os personagens que eu vi até hoje, o interessante desse anime é que o personagem principal ele perdeu muito para chegar onde ele tá. Eu aconselho muito que vocês assistam também, se vocês tiverem, né? Saiu até a série live action, né? Que é carne e osso, não é em formato de desenho, né? E por que eu tô falando disso? Porque One Piece tem mais de 1000 episódios, pra você ter noção. Mais de 1000 episódios. E aí chegou um momento da minha vida que eu assisti um dos episódios e eu não gostei, cara. Eu não gostei, ele passou por uma transformação, ele ficou diferente do que eu esperava, não era aquilo que eu queria. Eu falei, caramba, que ruim, não vou assistir mais One Piece, não quero continuar. E de repente me veio uma frase na minha cabeça que segurou muito o meu coração. De 1000 episódios, de mais de 1000 episódios, apenas um deles não te agradou, não foi benéfico para você na sua vida dentro do que você julga ser importante. Por conta de um episódio, você vai deletar uma história inteira? Por conta de um episódio, os 999 episódios restantes não prestam pra nada? Quantas vezes a gente já fez isso até mesmo na vida, né? Por conta de uma coisa, a gente deleta o todo. Isso acontece muito nos tempos atuais, né? Principalmente com a geração Z. Poxa, vou ali na pregação, o pastor é sempre assim, assim, assado, tal, mas de repente vem um pastor que eu não gosto. Já não vou mais naquela igreja. Quantas vezes a gente deixa que a dor do momento engula tudo aquilo que foi construído com tanto carinho? Eu conheço pessoas que julgam muito essa parte, sabe? Ah, não vou mais em tal igreja porque não tem mais tal pregador. Não vou mais em tal lugar porque não me agrada tal coisa. Mas, cara, e o todo? E tudo que você viveu ali? Será que isso não merece um pouco de atenção também? E aí eu trago isso até para mais coisas, né? Por exemplo, amizades, pessoas que tiveram uma parceria, uma sociedade muito forte, né? Um relacionamento cheio de boas lembranças. Quando aquilo se rompe ou quando alguma das coisas acontece, o foco está totalmente centrado naquele erro negativo. Mas o que a palavra diz aqui pra gente hoje? Trazei à tona tudo aquilo que pode me dar esperança. Tudo aquilo que pode me dar esperança. E aí você pode estar pensando, tá, Jeff, claro, mas isso vai depender muito do tipo de erro que você está cometendo, né? O tipo de erro que está sendo acometido ali naquele momento. Tem coisas que realmente são imperdoáveis. Tem coisas que você não vai conseguir trazer ali. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui agora? Trazei à memória tudo aquilo que pode te trazer esperança. Se aquele pensamento, se aquela atitude ali não vai te trazer esperança naquele momento, irmão, não tem por que você estar considerando aquilo. Se aquele momento ali vai te trazer só coisas ruins, sentimentos negativos, tudo aquilo que não vai ser bom para você naquele momento, irmão, descarta. Traz à memória tudo aquilo que é bom. Mas será que pequenos momentos são importantes, né? São necessários para jogar uma história inteira pelo ralo? Será que aquela amizade, porque ele esqueceu de cumprimentar você, de falar alguma coisa? Outro dia eu escutei uma história que eu fiquei assim, perplexo. Eu vou numa igreja muito famosa, né? Prefiro não comentar aqui o nome agora, mas mais pra frente eu posso comentar. E você tem contato com muitas pessoas famosas, pastores famosos, pessoas bem conhecidas. E aí um dia um irmão foi lá também, né? E aí ele virou assim e falou, caramba, eu não vou mais nessa igreja. É tudo de bom, mas o dia que eu fui lá, o pastor principal, o bispo, não me cumprimentou. Aí você pega isso e coloca à tona, né? Você coloca ali na balança para entender. Peraí, cara, você viveu milhões de coisas poderosas aqui. Você viu o milagre acontecer, você viu
coisas acontecendo ali, você viu pessoas sendo curadas, você viu os louvores, você sentiu a presença forte do Espírito Santo em você, você sentiu tudo que era necessário ali para você estar presente naquele momento. Aí por conta de um aperto de mão, de um momento ruim, você pega toda a história, você pega todo aquele momento e simplesmente descarta. Eu não vou mais lá porque fulano não me cumprimentou. Eu não vou mais lá porque a cicrana fica me olhando torto. Eu não vou mais naquele lugar porque as pessoas não usam roupas que eu quero. Mas, irmãos, o que a palavra está dizendo aqui pra gente? Olhai aquilo que pode nos trazer esperança. E o que essa palavra quer dizer? Para a gente olhar não somente as coisas ruins, não é para você se atentar a pontos negativos, mas vamos tentar fazer o contrário. A Bíblia sempre diz, né? A gente tem que fazer o oposto do que a nossa carne manda. Então, nesse momento, eu tenho que olhar para as coisas positivas. Vamos tentar realocar essas coisas positivas e trazer ao nosso coração. Vamos focar só no que é positivo? O negativo já está aí, está todo mundo falando. Você como membro de uma igreja, você como um conhecedor da palavra, e nem não estou falando de religião não, tá, irmão? Estou falando no geral mesmo. Até mesmo a ciência, a psicologia fala sobre isso. Vamos focar no que é bom. Vamos focar naquilo que é positivo. Porque quando a gente coloca isso na balança, é totalmente o contrário. Esse exemplo é clássico. Uma igreja mudou minha vida, fez tanta coisa boa por mim, tem tantas coisas positivas ali. Eu vejo o milagre acontecer, vejo pastores pregando, tenho a oportunidade de fazer bons networkings. E aí, por conta de um aperto de mão, eu vou jogar toda uma história no lixo? Será que isso é justo? Tenta pensar como Deus agora, poxa, por conta de um motivo, você nem sabe o que aconteceu naquele momento, mas por conta de um motivo, você jogou uma história inteira pelo ralo. E aí eu te pergunto hoje, será que você tem sido justo ao lembrar das pessoas? Será que você tem sido justo ao lembrar das coisas positivas daquela amizade que você deixou terminar? Daquele parceiro que você conhecia, daquele sócio que tanto te ajudou? Mas Jeff, o erro desse cara foi terrível, tudo bem. Mas o que a palavra está dizendo aqui pra gente? Trazei aquilo que pode te dar esperança. Eu não estou falando para você esquecer o que ele fez. Mas é que esse poder, esse ato negativo, ele não pode ter mais poder sobre você. E quando isso acontece, irmão, vamos tentar lembrar daquilo que foi positivo. Eu não estou falando para você reatar a amizade. Eu não sei o que aconteceu, mas Deus sabe no teu coração. Mas a questão é, já que foi tão ruim, já que foi uma coisa tão ruim, vamos lembrar só dos bons momentos. Quem sabe isso pode fazer alguma diferença na tua vida hoje? Talvez Deus não queira que você ignore o erro, mas Ele também não quer que você tenha uma balança desequilibrada, ali como diz em Provérbios 11:1. A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, quando a gente coloca um erro, né, na balança ali com toda uma vida, é claro que tem erros que vão ser muito mais pesados do que toda uma vida. Mas será que a gente está valorizando só os grandes erros a ponto de focar nisso? Será que a gente está deixando de lado bons momentos, histórias, amizades, conversas, aquelas pessoas que estiveram do teu lado no momento que ninguém mais estava? E aí, por conta de um erro, você descartou ela da sua vida? Pensa nisso, irmão. E quando eu digo esse quesito de balança, né, não é só uma questão de dinheiro, não é uma questão só de amizade, não é só de parceria, mas é um contexto geral. Porque até mesmo pro perdão, né, meu? Quantas vezes você já foi perdoado? Quantas vezes nós já fomos perdoados? E vale lembrar também, né, que aquele que pagou pelos nossos pecados nos perdoou de tanto, foi crucificado por nós, passou o que passou por cada um de nós, e hoje a gente não consegue perdoar coisas simples quando comparado ao que ele perdoou de nós, né? A dor que ele passou por cada um de nós. Então, tudo bem, a gente é humano, Jefferson, a gente passa por essas coisas, tudo bem. Você quer lembrar do que doeu? Beleza, lembra, cara, mas lembra também, na mesma intensidade, o que foi bom. É para lembrar da dor? Beleza, mas você vai lembrar também das felicidades que você teve, dos momentos bons. Lembre do que doeu? Beleza. Lembra do que machucou? Tranquilo, lembra. Mas lembra também daquilo que te curou. Lembra também daquilo que te ajudou. Te feriu? Lembra.
Tranquilo, tá aqui, tem a cicatriz. Eu não vou cometer esse erro de novo, não vou dar esse poder para você de novo. Mas lembra também daquele abraço. Lembra também daquilo que te ajudou nesse momento. Lembre-se do erro. O erro é importante para a gente não voltar a cometer o mesmo erro. Não dar o poder para as pessoas fazerem o mesmo erro conosco. Mas não esqueça também da história. Não esqueça também do que você viveu. E, cara, eu acho muito importante, isso é muito interessante, porque eu tava lendo um livro chamado Especialista em Pessoas, provavelmente vocês já viram, né, do Thiago Brunet. Ele conta uma história que é muito baseada nisso, é muito forte. Eu quero que vocês escutem ela e tentem colocar isso em prática na tua vida. Ele conta a história de dois amigos, né? Dois amigos estavam caminhando no deserto muito quente ali, você pode imaginar, né? E aí, eu acredito que as emoções se afloraram ali, eles passaram por um momento de estresse. E aí, em um determinado ponto ali, eles começaram a discutir. Eles discutiram e um deles se agitou tanto, né? Acredito eu que por conta do calor, a sede, tudo que eles estavam passando ali naquele momento. E acabou dando um tapa no rosto do outro amigo. E aí, esse que levou o tapa, né? Ele simplesmente se abaixou, sentou ali e escreveu na areia: hoje, meu melhor amigo bateu no meu rosto. E aí o outro que bateu sem entender nada, né? Tava ali acalorado pelas emoções, continuou caminhando. E aí tudo bem. Eles continuaram caminhando e aí de repente eles viram um oásis, né? Poxa, que maravilha. Cara, agora é salvação total. E aí tinha um rio, tinha uma lagoa ali, só que a lagoa era bem profunda, assim, né? A ponto de não dar pé. E aí eles todos, claro, num calor escaldante ali, passando por tudo aquilo, viram aquela lagoa. Cara, eu vou pular de ponta. Eu, se tivesse nessa situação também, ia pular com tudo. Só que esse amigo que recebeu o tapa, ele não sabia nadar. E aí ele pulou no fundo e começou a se afogar. E o outro amigo, o outro que o agrediu, pulou também na água, né? E por sorte, né? Ele sabia nadar e ele salvou esse amigo. E aí ele trouxe esse cara pra praia ali, né? Pra parte onde não tinha água. E aí ele se certificou de que estava tudo bem, olhou se estava tudo certo e tal. Ele se recobrou os sentidos, não se afogou. E aí ele começou a procurar, né? Esse que havia sido salvo, ele começou a olhar em volta, olhar, caramba, o que eu vou achar aqui e tal. E aí ele viu um objeto pontudo. Acredito eu que poderia ser uma pedra, né? Uma pedra pontuda ali. Ele pegou esse objeto, olhou para uma outra pedra e escreveu bem forte nessa pedra: hoje, meu melhor amigo salvou a minha vida. E aí o outro que bateu, né, sem entender nada ali, lembrou do momento que ele escreveu também na areia, né? E aí ele perguntou para esse amigo: cara, por que você escreveu na areia quando eu te dei um tapa no rosto e agora você do nada vem e escreve na pedra? Eu até me assustei aqui, você pegou um negócio pontudo, né? Imaginando tudo que aconteceu ali, você pega um negócio pontudo. Se eu tivesse batido em alguém pega algo pontudo, com certeza eu não estaria ali olhando, eu ficaria assustado. E aí ele respirou fundo, olhou nos olhos desse amigo e respondeu: porque os erros devem ser escritos na areia, para que o vento do perdão os apague. Mas as coisas boas, as coisas que são perfeitas, aquilo que traz esperança, deve ser gravado na pedra, para que nunca sejam esquecidas, para que elas nunca percam lugar na nossa vida, nunca percam lugar na nossa mente. Olha que história maravilhosa, né, irmãos? Tá, Jeff, mas tudo bem, e aí? O que isso muda na minha vida, né? Por que a gente vai deixar, né, nesse momento, algo como um erro tomar conta de toda uma história, né? Que quando a gente deixa que um erro defina tudo, a gente abre mão de histórias que poderiam ter um propósito muito maior. Imagina o tanto de amizades que foram destruídas, coisas que aconteceram por conta de erros tão minúsculos ali da nossa imaturidade, da adolescência, né? Imagina o que poderia ter virado se aquela amizade continuasse, o que poderia ter sido fruto de tudo aquilo, né? Porque muitas amizades terminam assim, casamentos terminam assim, sociedades terminam assim. Cara, eu já perdi diversos amigos da mesma forma.
É claro que tem pessoas que realmente precisam sair da sua vida, sim, mas e essas que talvez deveriam continuar e que você mesmo escolheu expulsá-las da sua vida? Pessoas saem da igreja assim. Pessoas deixam de contribuir em eventos, contribuir em ambientes, deixam de frequentar ambientes por coisas assim. E sabe o que é pior de tudo isso, irmão? O que mais me dói? Não é nem só de saber que tudo isso acontece, que diversas histórias deixam de ser escritas, mas é de saber que nada disso agrada ao Senhor. É de saber que isso não agrada a Deus. E Jesus, por várias vezes, ele é um exemplo majoritário em tudo isso, né, cara? Porque quando a gente olha como Jesus fez tantas coisas, né, cara? Tipo, você olha ali para Pedro, por exemplo. Cara, Pedro negou Jesus 3 vezes, cara. 3 vezes. Você tem noção que é 3? São 3 vezes. A gente não consegue aguentar uma. A gente não consegue aguentar um olhar torto. E aí ele nega Cristo 3 vezes. Aí Jesus vai atrás dele, cara. Olha para ele, restaura a identidade dele e diz: apacenta as minhas ovelhas, lá em João 21:17. Cara, olha isso. O cara te nega 3 vezes, ele te trai 3 vezes, mas você conhece tanto o coração dele, que você sabe o que está por vir. E você escolhe olhar para as coisas boas, porque provavelmente ele viveu coisas com Pedro ali muito maiores do que esses 3 pequenos erros, essas 3 negações. Será que você conhecia o coração da pessoa quando você escolheu abandonar ela? Será que você tinha plena certeza de que ela ia cometer aquele erro de novo? Seria plena certeza de que todas aquelas ações, aquelas coisas ruins, aquelas negatividades, elas iriam acontecer mais do que isso? E o que a Bíblia diz, né? 70 vezes 7, a gente tem que perdoar 70 vezes 7 por dia. Mas vale lembrar, né, que Jesus, ele não ignorou o erro de Pedro, mas ele também não deixou que o erro definisse quem Pedro era. Cara, isso é mágico. Como é que você quer definir uma pessoa por um erro que ela cometeu na vida? Quantos erros você já cometeu na sua vida? Quantos erros eu já cometi na minha vida? Foram inúmeros. E a parte boa é que Deus vai nos perdoar. E a parte ruim é que a gente vai errar de novo, a gente vai errar várias vezes. Mas o que é importante nesse momento é o que eu faço com esse erro? E não só o que eu faço com o erro, mas é importante também o que eu faço com o erro das outras pessoas. O que eu estou fazendo com o erro que chega até mim? Com o erro que fazem contra mim? O que eu estou fazendo com isso, sabe? E você consegue imaginar o que está sendo perdido hoje porque alguém decidiu apagar toda uma história por conta de um capítulo ruim? É claro que isso precisa ser julgado, precisa ser pensado, mas o que eu estou te trazendo aqui hoje, irmão, é olhar com esperança, olhar com altivez, olhar com um olhar fixo, trazer o foco àquilo que pode te trazer esperança. Quantos relacionamentos poderiam ser curados? Quantos sonhos poderiam ser reconstruídos? Quantas pessoas poderiam ser ouvidas, mas foram canceladas, excluídas, abandonadas por conta de um erro? E o que eu quero dizer com tudo isso, né? Todas as vezes que a gente julga alguém só pelo que ela fez de errado, a gente corre o risco, irmão. A gente corre um risco terrível de matar o que essa pessoa poderia fazer certo. A gente corre o risco de acabar com o que essa pessoa poderia trazer de bom, os acertos que ela poderia ter depois desse erro. E uma coisa que é interessante, né, é que esse sermão ele não vale simplesmente para as outras pessoas, mas vale também para cada um de nós. Porque às vezes a gente está tão magoado, tão acalorado, a gente tem tanta dificuldade em perdoar que a gente às vezes não consegue perdoar a nós mesmos, a gente julga os nossos próprios erros, cara. Poxa, como é que eu errei nisso? Como é que eu fiz isso, cara? Não consigo aceitar isso, sabe? Quantas pessoas estão paradas, paralisadas, presas em algum erro que cometeram porque alguém não deixou espaço para mais nada, porque alguém não perdoou ela. E o pior de tudo, irmãos, ela não se perdoou. Ela não conseguiu perdoar isso. Cara, eu me lembrei agora de uma história. Era uma história minha, tá? Eu escutei também de um pregador que ele recebeu um testemunho muito forte que
que ele estava sofrendo muito, estava passando por um momento muito difícil na vida. E acredito eu que ele tinha perdido a mãe dele, algo do tipo, assim, era uma dor terrível. E aí ele não via esperança, ele não via a luz no fim do túnel, né? E aí ele recebeu um testemunho. Ele olhou lá nos comentários dele, acho que foi no direct, algo do tipo. A pessoa mandou uma mensagem pra ele dizendo: olha, eu sei o que você tá passando nesse momento, eu sei que é ruim, eu sei que é desesperador você ter perdido essa pessoa, mas acredita em mim, isso vai passar, desde que você entregue nas mãos do Senhor. Vai passar. E eu falo isso com autoridade porque eu perdi minha filha. E eu perdi minha filha da pior forma possível. Eu fui dormir e eu acabei deitando em cima da minha filha. Então, uma neném. Irmãos, eu não sou pai, mas você tem noção da dor que deve ser isso? Você se culpar a esse ponto de saber que você, por um erro seu, a sua filha foi levada? Irmãos, é algo terrível, mas se essa pessoa conseguiu se perdoar no Senhor, imagina o que a gente pode fazer. Imagina o quanto que a gente pode perdoar a nós mesmos e as outras pessoas com base num testemunho desse, irmão. Tem misericórdia. E até aqui a gente falou em tudo, né? Como erros pontuais, como pequenas coisas, como o foco da nossa vida tem mudado histórias inteiras, mas agora eu quero deixar algumas perguntas, porque eu quero parar um pouco de bater, que tá muito forte. Chega de porrada, chega de coisa ruim, agora é um pouco de carinho, é hora de olhar para dentro de verdade, olhar para nossa alma, olhar para dentro do que nós podemos fazer com tudo isso. Então, respira, fecha os seus olhos se for necessário. Quero que você internalize cada um desses pontos. Então, nesse momento, eu quero que você imagine, lembre daquela pessoa que você excluiu da sua vida, que você decidiu nunca mais olhar com os mesmos olhos. E que talvez essa pessoa só tenha errado da mesma forma que você já errou. Que ela tenha cometido um erro que você também já cometeu. Quero que você imagine também quantas vezes você já recontou e falou tudo que ela fez de errado. O quanto que ela te machucou, o quanto que ela te feriu. Mas agora eu quero que lembre também que você nunca se lembrou, nunca contou nada do que ela fez certo. Você nunca mais contou nada do que ela fez de bom para você. Dos momentos felizes, das conversas felizes. Lembra desse momento também. Será que você está guardando mágoas em nome da razão? Ou porque simplesmente é um medo de se ferir de novo? Ou simplesmente não quero passar por isso? E se hoje fosse o último dia com essa pessoa? O último dia dela? Será que você teria paz com a mesma forma que deixou essa história acabar? Seu último dia com ela, será que você teria paz na sua vida sabendo que você deixou essa história acabar? Será que sua memória hoje está cheia de feridas? Porque você parou de alimentar a lembrança da graça, as lembranças boas, as lembranças que te trazem esperança? Lembre-se, irmãos, talvez Deus não esteja apenas querendo que você perdoe alguém. Talvez Ele esteja querendo te curar nesse momento também. Será que nesse momento você não precisa de cura? Porque às vezes a ferida que a gente se recusa a tocar é a mesma que Ele está tentando alcançar. E talvez o alcance dessa ferida seja o que você precisa para melhorar. E se talvez isso tudo for com você mesmo? Será que você tem se tratado com a mesma dureza com que trata os outros? Será que você ainda se enxerga por um erro que Deus, irmão, que Deus já te perdoou? Ele já escolheu não lembrar mais desse erro, mas ainda assim você está escolhendo sofrer por ele? Será que você está vivendo como alguém que foi condenado quando na verdade, irmão, lá na cruz, você já foi perdoado? Talvez agora o Espírito Santo esteja fazendo você lembrar de alguém que você já viveu tanta coisa boa, mas que você não consegue mais olhar do mesmo jeito por causa de um único capítulo ruim.
Porque às vezes a ferida que a gente se recusa a focar é a mesma que Deus está tentando alcançar. E se for com você mesmo? Será que você tem tratado com a mesma dureza com que trata os outros, irmãos? É algo que eu convido vocês a pensar. Talvez hoje seja o dia, irmãos, de apagar algo da areia. Ou de gravar na pedra aquilo que você deixou o vento levar. Sempre há tempo, irmãos. Sempre há tempo. O que eu quero trazer aqui agora é algo que veio do Espírito Santo, algo que eu senti de Deus plenamente. Se até aqui o Espírito Santo te mostrou algo, seja uma pessoa que você precisa perdoar, ou quem sabe você mesmo, a pergunta agora é, o que você vai fazer com tudo isso? Como que a gente volta a valorizar uma história que quase foi esquecida? Como é que a gente escreve novos capítulos, mesmo depois de momentos tão difíceis, de histórias tão difíceis, de erros tão drásticos, mas que talvez aquilo seja importante para você? E a resposta é simples, porém bem profunda, e nos foi ensinado por aquele que escolheu lavar os pés dos discípulos, quando na verdade ele deveria estar sentado em um trono. E tudo começa com uma oração. É essa oração que vai fazer você mudar. É a leitura da palavra que vai fazer você orar melhor. E acima de tudo, irmãos, é ter humildade. Não tem ninguém que tenha passado por essa terra que tenha sido mais humilde que o Rei dos Reis, que Jesus foi por nós. Então eu quero trazer 3 pontos aqui, 3 atitudes práticas que podem ajudar você a viver e colocar em prática tudo isso hoje. Primeiro de tudo, irmãos, reconheça o valor daquilo que foi construído. Antes de julgar, lembre-se do sorriso, lembre-se dos ombros que te seguraram, lembre de quem te ouviu enquanto ninguém mais te escutava. E lembre-se, irmão, que o único que pode julgar é Deus. E Ele, assim, preferiu, às vezes, em muitos momentos, não nos julgar. Porque se a gente fosse julgado por tudo que a gente já cometeu de errado, não estaríamos aqui nesse momento. E uma coisa que eu quero te lembrar, irmãos, nem você mesmo tem o direito de se julgar. Nem você tem o direito, irmão, de carregar uma culpa que Ele já te perdoou. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores te perdoou, irmão. Olha o quão pequeno você é para querer trazer isso à tona e você escolher não se perdoar. Seja justo na memória e, de novo, traga à mente aquilo que pode te dar esperanças. Número 2, vá atrás de reconciliação, se for possível. Romanos 12:18, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, por mais que aquela pessoa não fez, por mais que aquela pessoa não aceite, por mais que aquela pessoa não queira te ver, por mais que ela tenha errado, irmãos, não é sobre a outra pessoa, é sobre você. Faça o que é certo. Tire esse peso das suas costas. Não é sobre se humilhar por qualquer coisa. É sobre dar o passo que Deus espera que você faça. Não só por você ou pelo outro, mas para Deus. Não faça essas coisas para você, ou para agradar alguém, ou para agradar um familiar, mas faça por Deus, porque quando você faz por Deus, irmãos, todas as coisas são acrescentadas. Todas as coisas são possíveis. Irmãos, então nesse momento, manda aquela mensagem, manda um WhatsApp, peça perdão, perdoe, conversa. E de novo, traga à memória aquilo que pode te trazer esperança. Se liberte disso. E se mesmo assim a reconciliação não for possível, libere o seu coração, tira isso de você, despeja. Porque quem carrega a mágoa, irmãos, quem carrega essa dor é sempre a pessoa que mais sofre. Quantas vezes eu já vi mulheres que não conseguem perdoar a traição do marido, que vivem sofrendo por isso ainda, não deixam essa mágoa ir embora, e o cara tá lá vivendo a vida dele, já fazendo tudo que era necessário para continuar com a vida dele, e você, eu não estou dizendo que ele é certo, mas você que está sofrendo com isso, libera o perdão, lembre-se, o perdão não é para outra pessoa, o perdão é para você se livrar disso, livre-se dessa cruz.
Livre-se desse peso. Livre-se disso que está te magoando. E 3, irmãos. Lembra daquele que pode fazer tudo. Lembre daquele que, sem merecer, foi crucificado. Lembre-se então, irmãos, do reencontro que aconteceu. Jesus restaurou. Lembre-se que Pedro não se perdoava nesse momento. Ele chorou amargamente depois de ter feito essas traições, depois de ter negado. Mas ainda assim o reencontrou. E Jesus chega ali e restaura todo o ser dele. Se Jesus restaurou Pedro depois desses erros terríveis contra o Filho de Deus, imagina o quanto que ele pode restaurar você, quanto que ele pode restaurar essa pessoa, quanto que ele pode restaurar qualquer pessoa que tenha feito qualquer mal contra você. Se Deus fez com Pedro, ele pode fazer com qualquer pessoa. Talvez hoje Deus esteja te dizendo: você não é o seu erro. Você é a história, aleluia, que eu ainda estou escrevendo. Você não é o seu erro. Você é a história que Deus ainda está escrevendo. Você não precisa mais segurar a pedra como lembrança do que te feriu. Hoje Deus te convida a escrever na areia o que Ele mesmo quer levar embora com o sopro da graça. O que Ele quer levar embora com o sopro do perdão. Então deixe isso ir. Deixe isso embora. E hoje a gente começou a mensagem falando de histórias, capítulos difíceis e da tentação de apagar, jogar tudo pro alto por causa de um momento, esquecer tudo que aconteceu ali, deletar aquela pessoa. E a pergunta final que fica: você vai deixar ainda essa história incompleta? Ou você vai continuar lendo essa história? Você vai continuar vivendo essa história? Você vai dar continuidade nas possibilidades que pode acontecer ali? Se for por sua conta, irmão, escolha a esperança. Porque talvez a página ainda não tenha sido escrita. Talvez a página principal desse livro, dessa história maravilhosa, ainda não tenha sido escrita. E ela não pode ser abandonada por um mero detalhe. Pois é isso que o nosso inimigo quer. Ele traz pequenos detalhes para estragar toda uma história. E para isso, irmãos, para que você consiga viver essa história maravilhosa, você vai ter que deixar que Deus seja o autor dela. Se hoje o Espírito Santo falou com você, se ele trouxe à memória uma história que você já estava tentando esquecer, se ele fez lembrar de alguém que você julgou, se você lembrou de algo que ainda carregava culpa, hoje é o dia, irmão, hoje é o dia, aleluia, de se levantar, de se posicionar, de orar por reconciliação, de liberar o perdão, irmão, libera o perdão para essa pessoa, se perdoe também, não deixa para depois, não apaga o que Deus quer restaurar. Você não é o seu erro, aquela pessoa não é só o que ela fez de errado, você é a história, ela é a história, o que Deus ainda está escrevendo na sua vida. Talvez hoje seja o dia de apagar algo da areia ou de gravar na pedra aquilo que você deixou o vento levar. Irmãos, até aqui Deus tem me usado, até aqui Deus tem falado no meu coração. E eu gostaria de encerrar, irmãos, com uma palavra, com uma oração que possa renovar, Pai, o que nós precisamos nesse momento. Senhor meu Deus, Pai, obrigado porque o Senhor não nos trata com a mesma rigidez com que nós tratamos outras pessoas. Hoje nós escolhemos, Pai, escrever na areia o que precisa ser levado e escolhemos, Pai, gravar na pedra aquilo que jamais deve ser esquecido. Pai, nos ensina a lembrar com justiça da Tua palavra e da Tua graça, Senhor, a perdoar com coragem e a seguir em frente com o coração curado, Senhor. Aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser levado, aquilo que precisa ser esquecido, que deve ser levado, Pai, pelo sopro do perdão, pois a Sua graça nos ensina, Pai, a seguir dessa forma. Senhor, nesse momento nós te pedimos, Pai, nos ajuda a olhar, Pai, para aquilo que nos traz esperança. Repreenda tudo aquilo, Pai, que nos leve para o mal. Mas traga à tona, Senhor, traga às nossas vistas aquilo que pode trazer esperança. Irmãos, até aqui Deus tem me usado. Se eu continuar a partir daqui, não é mais a palavra de Deus, mas vai ser eu. E eu não quero que isso aconteça.
Que a palavra de Deus esteja no teu coração e que você possa ser guiado em todos os momentos por aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Se essa palavra te ajudou, se trouxe o renovo para você, talvez você devesse compartilhar isso com quem está precisando. Eu não sei quando eu vou fazer outra pregação, eu só vou fazer quando Deus tocar no meu coração para fazer. E se você quiser receber essa palavra, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário aqui o que você achou, deixa o seu testemunho se isso era o que você estava precisando, pois isso é importante, irmãos, porque outras pessoas podem ver o teu testemunho e saber que a vida delas podem ser mudadas nesse momento. Lembre-se que quando você guarda o seu testemunho para você mesmo, você está impedindo que almas sejam salvas para o Senhor. E assim eu me despeço e agradeço ao Senhor por esse momento. Em nome de Jesus, que a paz esteja com todos vocês. Amém.